Você já deve ter lido a bula de um remédio, não é? E você deve ter feito isso naturalmente, por pura curiosidade. Mas há pessoas que leem bula para sua automedicação. Cuidado, pessoal, isso é muito perigoso. Bom, feita a advertência, vamos ao que interessa. Na bula, lê-se muitas vezes água QSP, 500 mililitros, onde a abreviação QSP significa quantidade suficiente para. A água, no caso solvente, é usada muitas vezes na diluição das soluções. Os processos de diluição de soluções são os assuntos do Kaká. Alô, pessoal, tudo bem? O nosso assunto de hoje é diluição das soluções. Vocês sabem que uma solução é uma mistura homogênea, isto é uma mistura, um conjunto formado por mais do que uma substância, e essa mistura tem aspecto uniforme em toda a sua extensão. É isso que a gente tem que sempre lembrar a respeito de solução. Agora, frequentemente, a química precisa ela precisa elaborar soluções de concentração menor. Então, o nosso assunto de hoje é exatamente esse. Veja bem, uma indústria, por exemplo, utiliza um determinado ácido, uma determinada base ou qualquer outro tipo de reagente dissolvido em água. Imagine que ela use esse material numa concentração relativamente baixa, 2, 3%. É claro que ao comprar esse material, ela não vai comprar o material já pronto nessa diluição ou nessa concentração, porque isso implica um transporte, um frete, que em geral encarece todo o processo. Então o que faz? Ela simplesmente compra aquele material numa concentração mais alta e depois no próprio local ela dilui esse material, ela diminui a concentração desse material. Esse é o nosso assunto de hoje, diluição de solução. O que significa diluir? Resposta: diminuir a concentração. Como se dilui tecnicamente? Jogando solvente, adicionando solvente a uma determinada solução. Veja então comigo. Aí, você tem aqui um esquema que pode ajudar a entender melhor o assunto. Imagine que você tenha uma determinada solução com uma certa concentração e que você adicione a esta solução solvente. Tá vendo? Jogando solvente, simplesmente você vai obter agora uma solução de concentração menor, que é exatamente a solução diluída. Então eu tenho uma solução de determinada concentração, eu estou jogando solvente, estou adicionando solvente, estou mudando para uma outra solução, estou obtendo uma outra solução que eu chamo de diluição, de solução diluída, ou fiz uma diluição. Veja bem que quando nós fazemos um processo de diluição, tecnicamente nós estamos jogando solvente. É pouco prático tentar tirar soluto lá de dentro. E da mesma maneira que nós podemos jogar solvente, nós podemos eliminá-lo em casos onde o soluto não seja volátil, onde o soluto não se evapore. Você imagine uma solução de sal de cozinha em água. Eu posso tanto jogar solvente, diminuir a concentração da solução, portanto fazer uma diluição, como eu posso tecnicamente evaporar uma parte do solvente e dessa maneira concentrar uma solução. Sem dúvida alguma, é muito mais importante do ponto de vista da química, prática, daquilo que interessa à indústria, interessa ao laboratório, fazer uma diluição do que propriamente concentrar uma solução por um processo de evaporação. Agora, pessoal, como é que funciona do ponto de vista de cálculo, os processos, ou melhor, o cálculo do processo de diluição? Como é que você calcula uma nova concentração e assim por diante num processo de diluição? Então veja comigo algumas informações, alguns lembretes para a gente poder atacar o problema. Vamos a ele. Veja, em primeiro lugar, eu tenho aqui 3 expressões. A primeira me dando a concentração de uma solução, que é a relação entre a massa do soluto e a massa da solução. Desculpe, o volume da solução. Então veja bem, a concentração, ela tem a massa do soluto e o volume da solução. Habitualmente gramas na massa e o volume em litros. Se eu fizer o produto C vezes V, eu obtenho o M1. Está vendo? Eu obtenho o M1. O M1 é dado pelo produto C vezes V.
A hora que eu multiplico a concentração pelo volume, eu estou obtendo a massa do soluto. Agora, o que eu tenho aqui? A famosa expressão da molaridade. A molaridade é o número de mols do soluto sobre o volume da solução. Aqui, obrigatoriamente, dado em litros. Portanto, se eu quiser chegar ao número de mols do soluto, eu multiplico a molaridade pelo volume. Eu tenho aqui o produto MV. Molaridade vezes volume me dá o número de mols do soluto. E, finalmente, eu tenho aqui a normalidade. Número de equivalentes do soluto sobre o volume em litros. Claro que para calcular esse número de equivalentes, eu vou simplesmente pegar o produto NV. Esse produto NV, normalidade por volume, me dá exatamente o número de equivalentes. Então, note bem que nós temos a massa calculada pelo produto CV, massa do soluto, o número de mols pelo produto MV e, finalmente, o número de equivalentes através do produto NV. Tudo bem? Agora, pessoal, qual é o segredo do cálculo da diluição de uma solução? É simples. Quando você dilui, você apenas joga solvente. Portanto, você não mexe na quantidade de soluto. Se você não mexe na quantidade de soluto, a mesma massa de soluto que você tinha lá no começo, você tem lá no final do processo. O mesmo número de mols do soluto, o mesmo número de equivalentes do soluto permanecem, já que você não mexe na entidade, né, nesse material chamado soluto. Ao mexer no solvente, ao adicionar solvente, você está mexendo no volume. Portanto, você mexe nas concentrações, na concentração grama-litro, na concentração molar, na concentração normal. Porém, o soluto não é alterado. Disso resulta a possibilidade de você, então, estabelecer relações matemáticas. Então, veja o nosso próximo item. Aí, você tem aqui 3 expressões de diluição. A concentração inicial de uma solução multiplicando o volume, concentração final multiplicando o volume. O que mesmo me dá o produto CI/VI? A massa do soluto na solução inicial. O que me dá o produto CF/VF? A massa do soluto na solução final. Como essa massa é a mesma, eu posso igualar o CI/VI com CF/VF. Mesma coisa. MI/VI me dá esse produto, o número de mols do soluto, quantos mols eu tenho antes da diluição. MF/VF me dá o número de mols no final. E, com isso, como esses números de mols são iguais, eu tenho a possibilidade de escrever essa expressão. MI/VI é igual a MF/VF. E, finalmente, MI/VI, número de equivalentes do soluto antes da diluição, é igual a MF/VF, número de equivalentes do soluto após a diluição. Bom, e com isso, nós temos aí algumas expressões. É bom lembrar que, se você perceber bem, se você olhar com bastante cuidado essas expressões, que a concentração multiplicando o volume é igual a nova concentração multiplicando o volume, molaridade por volume, molaridade nova pelo volume novo, normalidade por volume é igual a nova normalidade por volume, você percebe que matematicamente essas expressões, elas podem ser reduzidas a uma equação do tipo xy igual a constante. Ou seja, estas duas variáveis são grandezas inversamente proporcionais. Isso quer dizer que cada vez que você pegar o volume de uma solução e dobrar, triplicar, quadruplicar esse volume, você reduzirá a concentração gramas-litro, a normalidade, a molaridade, a metade, a 1/3, a 1/4 e assim por diante. A concentração e o volume são grandezas inversamente proporcionais. Isso é bom lembrar, porque muitos desses problemas não exigem fórmulas. Você não precisa ficar recorrendo a fórmulas, muito menos memorizá-las, para resolver problemas de diluição. Se você souber conceitualmente que à medida que você está mexendo no volume, você estará mexendo nas concentrações, gramas-litro, molaridade ou qualquer outra forma de expressão que você queira, e que essas variações são variações inversamente proporcionais, você logo percebe no problema que se o volume dobra, triplica, o valor da concentração está se reduzindo a metade, a 1/3 e assim por diante. E agora, pessoal, vamos ver uma aplicação disso. Vamos ver um exercício a respeito de diluição. Vamos a ele, então. Aí, nesse primeiro exercício, nós temos 120 mililitros de solução 2,4 molar de ácido sulfúrico. E
esses 120 mililitros de ácido sulfúrico, nesta concentração, 2,4 molar, eles são diluídos até completar 480 mililitros de solução. Um detalhe, cuidado que eles são diluídos até completar. Não se trata de acrescentar 480, trata-se de diluir, isto é, acrescentar solvente, até que o volume final seja igual a 480 mililitros. Esse, portanto, é o volume final. Eu quero, parte A, a nova concentração molar, isto é, a nova molaridade da solução. E segundo, a nova concentração gramas por litro. Então vejamos a resolução do exercício. Aí, na parte A da questão, eu estou pegando a molaridade inicial e o volume inicial, molaridade final e o volume final. Estou aplicando essa expressão. Claro que você poderia ter resolvido isso sem aplicação de fórmula. O que acontece? 2,4 molar multiplicando o volume é a nova molaridade multiplicando o volume final após a diluição. Veja que eu não passei esses volumes para litros, porque na verdade, deixando em mililitro e mililitro, eu estou errando, né? Dos dois lados da minha equação, eu estou corrigindo esse meu erro. Deveria ter dividido por 1000 nos dois casos, então já estou cancelando essa conta. E com isso, eu tenho a molaridade final 0,6 molar. Note bem que o seu volume inicial foi quadruplicado a 480. Portanto, a sua molaridade 2,4, ela cai a 1/4, isto é, a 0,6 molar. E para calcular a concentração gramas-litro dessa nova solução, eu estou simplesmente multiplicando a molaridade pela massa molar do soluto, já que a concentração permite que eu pegue número de mols por litro pelo valor da massa molar do soluto. Concentração molar 0,6, massa molar do ácido sulfúrico, calculável com as massas atômicas, isso me dá uma concentração de 58,8 gramas por litro. E claro, pessoal, que antes de fechar, sempre convém chamar a atenção de vocês para o significado da palavra diluição. Cuidado que muitas vezes se usa erradamente. Se fala, por exemplo, que cloreto de sódio se dilui em água, quando nós queremos dizer que ele se dissolve. O termo diluição deve ser utilizado quando você já tem uma solução pronta, quando nós temos uma solução pronta e através do acréscimo de solvente nós estamos diminuindo a concentração dela. É isso aí. Na próxima vez a gente vai mexer com as misturas de soluções. Obrigado e até lá.